Muito bem, pessoal, nós estamos de volta aí na nossa série de mensagens sobre a vida de Deus, né? Vamos falar sobre a vida de Deus, vamos engrandecer a vida de Deus, vamos valorizar a vida de Deus, uma vez que nós somos a igreja do Senhor, ok? Num tempo onde está todo mundo falando tantas coisas, se enchendo de morte, vamos nos encher de vida, né? Eu já venho compartilhando nesses vídeos sobre a importância disso, porque nós vemos essa passagem maravilhosa lá de Atos capítulo 5, onde os discípulos foram presos, aqui no verso 18, no 19 o anjo aparece, liberta eles e dá um recado para eles, olha, anuncia para as pessoas, para o povo de Deus, para todo mundo, né? Todas as palavras dessa vida, muito legal, a vida zoe de Deus, a vida de Jesus, nós sabemos, e eles foram então mandando ver, e de manhã cedo já começavam a ensinar a respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus declarou categoricamente que o homem foi criado segundo a sua imagem e semelhança. Então Deus criou dessa forma, e eu expliquei isso para vocês, que o homem ele foi criado da genética de Deus, né? Um ser espiritual com a natureza de Deus fazendo parte do seu interior. E eu tinha te falado assim como um pai e um filho, nascemos desse Deus maravilhoso. Então, de maneira simples, nós somos uma duplicata em espécie de Deus. Ele diz em João capítulo 4 que Deus é espírito, e nós também somos seres espirituais, criados de Deus. Porque em Gênesis 2:7, Deus foi lá, soprou na narina do ser humano, estava lá o boneco no chão, Deus soprou ele mesmo e o homem passou a ser uma criatura vivente, um ser vivente. E a palavra fôlego de vida, nesse versículo, como a gente viu, é justamente isso, a própria vida de Deus. Então, eu e você fomos criados com a natureza de Deus nela. Mas veja só o que acontece, porque aí acontece algo muito interessante aqui, gente. Apesar de Deus ter feito dessa maneira, vamos dizer assim, o homem, ele estragou tudo, né, nesse conteúdo. Então, há algo aqui bem interessante, porque se você perceber e dar uma lida, você vai ver que Deus criou o homem nessa condição, ok? Mas Deus dá uma ordem para Adão num ponto de vista de proteger essa vida. Olha por esse aspecto. Porque ele chega para Adão e fala para ele lá em Gênesis capítulo 2, no verso 17. Olha que interessante. Olha só, Adão, você pode comer de qualquer fruto do jardim, menos a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com a consciência despertada para o certo e o errado, para o bem e para o mal. Se comer dessa fruta, você estará condenado a morrer. É a primeira vez que é citada a palavra morte. Quer dizer, então Adão e Eva, cheios da vida de Deus, da sua natureza, Deus dá um recado para proteger. Cara, não coma disso aí. Porque Deus sabia que no momento em que eles comessem, eles morreriam. E não é nenhum conteúdo, queridos, assim, morte física, porque depois Deus teve que segurar os anos da humanidade. Porque Adão viveu 900 e tantos anos. A morte física só entrou porque o homem morreu espiritualmente. Eu vou explicar isso nos próximos vídeos para você entender. Agora veja, o que aconteceu com Adão no momento em que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Ele morreu. Esse é o conteúdo, ele morreu. Agora eu quero te explicar algo que é bem interessante, porque do ponto de vista da própria palavra, a Bíblia ela fala sobre 3 tipos de morte. Vamos embora dar uma lida nisso? Veja bem, morte espiritual, a separação de Deus. Não há mais a natureza de Deus. Foi o que exatamente aconteceu com Adão e Eva quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A natureza de Deus, a vida de Deus, já não estava mais nele. Então essa é a grande morte. É uma morte espiritual. É essa morte pelo qual hoje a gente sabe, né? A gente entende que todo ser humano ele herdou isso. Isso está na palavra, é só você estudar, você vai começar a entender isso. Por isso que é importante entender a razão da vida, ok? Então o homem perdeu e Jesus trouxe de volta. Mas é a separação de Deus. Não há a natureza de Deus. Morte espiritual é isso. Mas também a Bíblia cita sobre a morte física, que é a separação do corpo, do espírito e sua alma.
É isso que acontece. Então, quando eu e você na cruz, um dia nós vamos passar por isso, né? Como tem muita gente passando nos dias de hoje. Mas então, quando esse corpo ele deita, ele não tem mais vida nele, na verdade, isso é uma separação. O seu ser espiritual, ele continua vivendo. Eu sou um ser espiritual vivo para a eternidade. Ok? Então, todo ser humano, ele tem um lugar onde ele reside, essa residência chamada corpo. Então, esse corpo físico, ele pode sofrer algo, acontecer algo, que ele não tenha mais capacidade de segurar. Você é um ser espiritual vivo, você vai sair, você não vai deixar de existir. O seu corpo, ele morrerá nesse conteúdo aqui dessa terra, mas você continuará vivo. E a terceira morte é uma morte eterna, falando sobre a separação eterna do espírito humano da natureza de Deus. Isso é uma condição definitiva. Então veja, o ser humano, ele está morto espiritualmente, ok? Ele precisa receber a Jesus para ter vida, para ele poder viver eternamente com Deus. Mas a oportunidade que nós temos de ter essa vida, chamada Jesus, de recebê-lo, é aqui nesse mundo. Porque se eu passo por esse mundo sem receber a vida de Jesus, eu vou continuar eternamente morto, separado de Deus. E aí depois a gente vai conversar mais a respeito disso aí. Então, para terminar, eu digo, é muito importante separação eterna do espírito humano da natureza de Deus, morte eterna, eu falei, é muito importante, deixa eu continuar aqui, você saber que biblicamente morte não é cessar de existir, eu vou te explicar isso, legal? Então dá um like aí no nosso vídeo de hoje, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário, compartilhe com os amigos, porque isso é muito importante.